Graça e paz, igreja. Amém. Quem está acordado aí? Muito bom. Glória a Deus por estarmos na casa do Senhor. Como diz o salmista, mais vale estar na presença de Deus do que em outros lugares 1000, né? Podem ser 1000 lugares prazerosos, mas não tem prazer maior do que estar na presença de Deus. E eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. Esse texto fala da mulher samaritana e Jesus. Nós vamos entender o que o Senhor quer falar conosco nesse texto. Talvez existam aqui samaritanos, talvez existam aqui mulheres samaritanas, mas eu tenho certeza que existe um Jesus aqui. Amém? Ele está aqui, Ele se faz presente no nosso meio. Evangelho de João capítulo 4, versículo 1 diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi pois a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém, igreja? Irmãos, vamos pensar aqui um pouquinho sobre sentido de vida, sobre realização pessoal, sobre quem somos em Cristo Jesus. Algumas frases que eu acho interessante, e eu estava lendo sobre alguns missionários, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa mulher chamada Ellen Roosevelt.
Ela foi missionária inglesa no Congo, na década de 60. Essa mulher, irmãos, a história de vida dela é inspiradoríssima. Não sei nem se existe a palavra inspiradoríssima, mas é muito inspiradora. E essa mulher, ela disse algo interessante. Como missionária, ela falou assim: o que me entristece a alma, o que entristece o meu coração, não é olhar para o mundo e ver a multidão de perdidos, mas é olhar para a igreja de Cristo e ver a apatia e a indiferença da igreja para com esses perdidos. Forte, não? O que me entristece a alma não é ver a multidão de perdidos, mas é olhar para dentro da igreja e ver a apatia da igreja e ver a indiferença da igreja para com esses perdidos. Oswald Smith, um grande pregador, evangelista, missionário, o ministério dele foi muito grande no Canadá. Ele disse algo muito interessante. Ele disse: se Deus ama as almas perdidas ao ponto de enviar o seu próprio filho para resgatá-las, se Deus tem amor por cada pessoa e se preocupa todos os dias que cada uma dessas almas que Ele criou e estão no pecado sejam salvas, e essa preocupação não está no seu coração, pode ser que você nunca tenha nascido de novo. Forte, não? Mas são frases que a gente precisa pensar, porque, irmãos, tem um livro que eu estava lendo, de um autor chamado Rodrigo Bibo. O título do tema é Deus, o Destruidor de Sonhos. E esse autor, ele coloca ali que ele não está ali, ele não escreveu esse livro para explicar por que nós sofremos. Ele está ali para dizer que a vontade de Deus, ela é soberana, que Deus nos salvou, nos resgatou, para que encontrássemos a nossa essência, o sentido da nossa vida, em fazer a vontade de Deus. E ele diz algo assim muito interessante. Ele diz que nós temos que nos libertar de um cristianismo que nos leva ao coitadismo, aonde a gente olha para nós mesmos como pessoas que são eternos pedintes, que todos os dias comparecem diante de Deus, sempre pensando no que Deus tem que fazer por nós, mas nós nunca estamos preocupados com aquilo que nós temos que fazer por Deus. Na realidade, o que precisa acontecer é que precisa haver uma mudança de ótica e de mente em nossas vidas, onde a gente deixe de se ver como alguém que é um coitado, um pedinte, um eterno necessitado, e a gente comece a olhar para a gente como pessoas empoderadas por Deus, pessoas que Deus salvou e não levou para o céu de imediato, porque existe um propósito, um plano e uma missão a ser desenvolvida através das nossas vidas neste mundo. E essa missão nada mais é do que a missão do próprio Cristo. E nós, como perpetuadores dessa missão, devemos entender que agora é a nossa vez de fazermos a diferença no mundo, trazendo a glória de Deus na terra e salvando as almas que estão perdidas no pecado. E isso envolve resgatar dentro de nós o ideal missionário. O ideal missionário, que é entender que nós temos que buscar quem está perdido e trazer aos pés do Senhor. E para resgatar o ideal missionário, olhando para esse texto que nós acabamos de ler, nós temos que resgatar em nós a visão missionária. Não existe ideal sem visão. Qual é a visão do ideal missionário? A visão do ideal missionário é que o campo missionário é o mundo inteiro, é todo mundo. Fazer missões é termos a coragem de sair do nosso mundinho, de sair da nossa zona de conforto, a nossa zona de conforto social, a nossa zona de conforto cultural, a nossa zona de conforto étnica, muitas vezes, romper as barreiras do cultural, do étnico,
romper as barreiras geográficas e ir ao encontro de quem Deus quer salvar através da minha vida e da sua vida. Quando Jesus ele vai ao encontro dessa mulher, a samaritana, é interessante que você comece a ler aqui, e diz que Jesus, ele deixou a Judéia, ou seja, primeira cidade, Judéia, foi para a Galiléia, porém da Galiléia ele teve que passar por Samaria, e aí de Samaria ele foi para uma cidade chamada Sicar. Quantas cidades Jesus percorreu? A gente pode contar aí 4 cidades: Judéia, Galiléia, Samaria e Sicar. Nós vemos um homem em movimento, nós vemos o Filho de Deus em movimento, saindo de uma cidade, saindo de um ponto, indo para outro, para buscar uma mulher que iria tirar água de um poço, né? Isso nos mostra, irmãos, que muitas vezes nós estamos distantes de viver esse ideal missionário, que não fica, irmãos, preso a distâncias, não fica preso às circunstâncias materiais. O ideal missionário tem a ver com a gente se movimentar para ir ao encontro de quem está perdido, e não ficar esperando que o perdido venha até nós. Nós é que precisamos ir até onde ele está, nós é que precisamos caminhar até onde esse perdido se encontra, para buscá-lo. Irmãos, o campo missionário, a visão missionária coloca em nós o entendimento que o campo missionário é o mundo inteiro. E quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja ali está orando, o Espírito Santo desce sobre a igreja através de línguas repartidas como de fogo, todos ficam cheios do Espírito Santo e eles começam a falar em outras línguas, mas não línguas celestiais, mas línguas humanas que não foram aprendidas no seu próprio idioma. O judeu começou a falar lá a língua do grego sem nunca ter aprendido grego, o grego começou a falar a língua do japonês sem nunca ter aprendido japonês, e assim por diante. Houve ali uma revolução ali, e todos começaram a falar em línguas diferentes do seu idioma, mas eram línguas de idiomas humanos. E ali o Senhor começa a mostrar à igreja que a salvação é para todos. A salvação não é somente para os judeus, a salvação é para todos os seres humanos, em todas as nações, em todos os países, em todas as etnias. A salvação é para todos. Então, quando todos que estão ali começam a falar línguas de outros povos que não são a sua língua nativa, é como se o Senhor estivesse dizendo assim: a língua das outras nações, dos outros povos, também deve ser a sua língua. Por quê? Porque a salvação que eu trouxe para vocês também é para ser levada a eles. Então, assim como a língua dos outros povos deve ser a sua língua, a necessidade dos outros povos deve ser a sua necessidade. A dor dos outros povos deve ser a sua dor. O problema dos outros povos deve ser o seu problema também, porque a salvação é para todos. Por isso está lá em Mateus 28:19: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Criatura é o ser humano sem Jesus, porque o ser humano sem Jesus é uma criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, porém não é filho, porque ainda não aceitou o Filho. A intenção de Deus é transformar toda a criatura, todo ser humano que é criatura, em filho. Mas para isso o Evangelho tem que chegar no coração dessas pessoas. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que vos é ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos entender, irmãos, que é tempo de buscar não o que está perdido, mas buscar quem está perdido. Porque quando a gente pensa no que está perdido, a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em coisas materiais, a gente pensa em objetos inanimados. Deus não está preocupado com objetos, Deus não está preocupado com coisas, Deus está preocupado com pessoas. Amém, igreja? Deus está preocupado com gente.
Porque não tem nada nesse mundo que tenha mais valor para Deus do que uma alma humana. E nós, como igreja, precisamos restaurar dentro de nós esse entendimento. O problema é que quando nós começamos a viver um evangelho, onde nós buscamos a Deus pensando sempre no que nós queremos, nós começamos a perder de vista o que precisamos fazer por amor a Deus e por amor às pessoas. E aí nós vimos a um culto e começamos a achar que o culto é para nós. Não gostei dessa música. Eu não gostei da pregação. Mas eu não gostei daquilo. Eu não gostei daquilo outro. Eu quero dizer para você que você não tem que gostar de nada, porque o culto não é para você. O culto é para Deus. E nós temos que resgatar em nós o entendimento de coisas que parecem que são tão óbvias, mas não estão sendo mais. Às vezes nós vimos a um culto e nem cultuamos. A gente vem a um culto e cultua o nosso celular. A gente fica ali. O pastor vai pensar que eu estou lendo a Bíblia, mas eu estou fazendo outra coisa. O pastor não sabe mesmo. Só que aí você não tem que ficar preocupado com o pastor, porque não é o pastor que vai te julgar no último dia, né? Não sou eu. Tem gente que tem medo do homem, mas não tem medo do Filho do homem. Não tem temor no coração de Jesus. Por que nós estamos aqui? Qual é o objetivo de estarmos aqui? Qual é o sentido de estarmos aqui? Então, quando nós começamos a viver, entre aspas, um relacionamento de fé com Deus em Cristo, mas centrado em nós, se a gente perde um culto, a gente não sente nada. Perdi um culto. Para nós não está representando muita coisa. Mas quando nós estamos vivendo um relacionamento com Deus, centrado em Deus, tudo que você deixa de fazer para Deus nas mínimas coisas, te preocupa. Eu não posso deixar de estar na casa de Deus. Eu não posso deixar de falar de Jesus para esse meu parente. Eu não posso deixar de ajudar aquele irmão. Eu não posso deixar de fazer isso que vai edificar essa pessoa. Você se preocupa com cada situação na sua vida, porque o objetivo da sua vida não é agradar a você, mas agradar ao Deus que te salvou. Teve gente que me perguntou assim: pastor, por que o senhor manda aquelas mensagens todo dia de manhã? Porque tem gente que às vezes não valoriza muito. O pastor enche o nosso celular de mensagem. Tem gente que talvez pensa assim, mas tem gente que agradece. Já faz mais de 3 anos que eu mando todos os dias uma mensagem de manhã, e foi um compromisso que eu fiz com Deus, porque eu falei: Senhor, eu preciso treinar minha mente no espiritual. Eu quero ter uma mente mais ágil, mais sábia, mais preparada para servir ao Senhor. E eu quero ter uma mente que raciocine rapidamente, pense e absorva a revelação da Tua Palavra, para que eu possa entregar algo para alguém que precisa receber do Senhor alguma coisa. E eu lembro que uma vez que eu estava pensando em parar de mandar essas mensagens, porque eu mando para muita gente, vocês não têm ideia. A Marlene fica agoniada às vezes, porque é de 5 em 5, né? Você não consegue mandar mais que 5. E às vezes eu demoro 20 minutos, porque são 170 pessoas mais ou menos que eu mando. Aí tem católico, tem pastores, tem a igreja aqui, tem gente que eu pastoreio no virtual através dessas mensagens, gente. Tem um casalzinho que eles receberam a mensagem essa semana: falou: pastor, nós vamos na igreja, nós vamos lá, né? Mas obrigado porque o senhor está pastoreando a gente no virtual. Então existe uma igreja que eu pastoreio aqui, existe uma igreja que eu pastoreio no virtual através dessas mensagens. Aí eu vou conversando com essas pessoas e elas vão se abrindo comigo, falando dos problemas. Inclusive amanhã ou depois de amanhã tem um senhor que está numa oficina que me ligou porque está acontecendo um problema sobrenatural na oficina dele, que cai coisa, mexe coisa, vai lá e não tem nada, tipo assim, coisa mal assombrada mesmo, coisa assim. Falei: vamos conversar, deixa passar o domingo, né? Coisa mal assombrada é depois do domingo. Mas tem essas coisas. Então as pessoas, eu lembro que uma vez eu estava pensando, eu falei: ninguém valoriza essas mensagens. Tem gente até que eu ia parar e uma pessoa mandou uma mensagem para mim:
pastor, obrigado por essa mensagem. Era tudo que eu precisava ouvir hoje. Deus me levantou hoje através da sua palavra. Deus me colocou em pé e tal e tal. Falei, meu Deus, não posso parar, né? Servir. Quando a gente começa a servir, a gente acha que o propósito de servir, ou quem está ganhando quando a gente está servindo, é o reino de Deus, é as pessoas. Não é só Deus, não é somente o reino de Deus, não são somente as pessoas. Quem está ganhando somos nós. Porque quando você começa a servir, Deus começa a trabalhar em você um outro tipo de coração, um outro tipo de mentalidade. Deus começa a trabalhar em você para que você fique mais firme na sua salvação. Deus começa a manter você na salvação. Quando você não está servindo a Deus, você fica vulnerável a servir a você mesmo. Porque entenda uma coisa que eu vou te dizer: na vida a gente sempre vai estar servindo alguém. Se a gente não está servindo a Deus, a gente vai servir a gente ou o diabo. Não tem jeito. Não se engane, ou a gente está servindo a Deus ou a gente está servindo a outra pessoa. Tem uma frase que diz assim: se você não planejar a sua vida, você vai se tornar parte do planejamento de alguém. Quem já ouviu essa frase aí? Porque se você não se compromete em fazer algo, alguém vai se comprometer e vai colocar você lá. Então você precisa fazer, você precisa agir a vontade de Deus na sua vida. Jesus, ele era missionário, ele buscava as almas perdidas, ele ia aonde precisava ir para levar a sua salvação, o seu evangelho, a sua cura, a sua libertação a quem precisava. E hoje, quem está portando essa cura, esse evangelho, essa libertação somos nós. Eu e você somos os portadores das bênçãos do evangelho de Cristo. Então eu quero dizer para você, você não é um coitadinho, você é filho do Deus vivo. Você é missionário, você é missionária nessa terra. Existe uma palavra de Deus que arde no seu coração, e foi Deus que colocou. Existe em você uma sabedoria dada por Deus, para que você possa ser um instrumento, uma ferramenta útil nas suas mãos, para abençoar outras pessoas. A visão missionária é que nós temos que olhar para o mundo. Se nós não temos condição de ir, nós temos que ajudar quem está indo. Eu não tenho condição de estar na África, mas tem alguém que está lá, ajude aquela pessoa. Essa semana o pastor Rodrigo Petrelli mandou para mim vários materiais. Quem conhece o Rodrigo Petrelli? Ele já veio aqui na igreja, quando era no tempo antigo, se não me falha a memória. Ou não sei se já veio aqui, não lembro agora. Mas ele está no Quênia. E ele mandou uma foto para mim, irmãos. E ele é loiro, né? Ele é loirinho, olhos verdes, bem loirinho, no meio daqueles africanos. Você só vê ele lá, assim, e o pessoal lá tudo da cor preta mesmo, né? Mas ali, ele se sente um deles, e eles sentem que ele é um deles. Por quê? Porque o amor rompe as diferenças de cor, de raça, né? A gente se torna um com alguém que a gente ama. Amém, igreja? A gente se torna um com alguém que a gente ama, independente se aquela pessoa é totalmente diferente de mim por fora ou por dentro. Mas se eu amo aquela vida, eu me torno um com aquela vida, e aquela vida entende e sente que ela é uma comigo também. E você vê aqueles pastores ali todos alegres com o Rodrigo. O coração dele está na África, né? Aonde está o seu coração? Meu coração está na Copa do Brasil. Eu só quero saber quem vai ganhar, Corinthians ou Flamengo. Meu coração tem tantos lugares, mas menos em servir a Deus. Meu coração está nas festas de final do ano, no peru. Eu estou pensando no peru de Natal, né? Irmãos, quantas vidas preciosas Deus tem colocado no seu caminho, para que através da sua vida Ele possa salvar. O campo missionário é abrangente, abrange as pessoas que estão à sua volta.
Então, se nós queremos resgatar o ideal missionário, nós temos que desenvolver a missão missionária, a visão missionária. Entender que a salvação é para todos, que o Senhor quer alcançar a todos, e que Ele quer usar a minha vida e a sua para alcançar esse objetivo, amém? Ele pode usar a sua vida para alcançar outras vidas. Se nós queremos resgatar dentro de nós o ideal missionário, nós temos que resgatar dentro de nós a motivação missionária, que é o amor de Deus. Não existe missão sem amor. Não existe motivação se não houver amor, guiando, conduzindo as nossas vidas. E não pode ser o amor do homem, tem que ser o amor de Cristo, tem que ser o amor de Deus, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse amor que tem que guiar os nossos passos, é esse amor que tem que guiar as nossas vidas. Quando esse amor está em nós, irmãos, nós nos tornamos instrumento de ajuda da parte de Deus, para que o Senhor possa ajudar pessoas a resolver as crises que estão enrolando a sua vida. Jesus encontra uma mulher com a vida enrolada. Era uma mulher que estava em crise e com a vida enrolada, mas que Jesus desenrolou. Amém? Aquela mulher, ela estava vivendo crises, e ela estava enrolada, primeiro, consigo mesma, com seus traumas. Aquela mulher tinha traumas, aquela mulher tinha problemas emocionais, aquela mulher tinha uma tristeza na alma, por causa, vamos dizer assim, do seu contexto de vida. Aquela mulher, ela tinha um sonho, um desejo, um ideal, ela queria ser feliz e afetivamente na sua vida conjugal, e por isso ela fez muitas escolhas erradas, e sofreu com as suas escolhas erradas. Ela foi casada quantas vezes, irmãos? Ela era a versão feminina do Fábio Júnior daquela época, né? Para quem conhece o Fábio Júnior, né, o lema dele é casando que se aprende, né? Então, aquela mulher casou 5 vezes. E aí, irmãos, existem versões diferentes sobre o entendimento dessa questão na vida daquela mulher. Existe um grupo de teólogos que quer ajudar Jesus, que quer preservar Jesus. Tipo assim, vamos preservar Jesus para não dar, vamos dizer assim, aquela interpretação de que Jesus estava aprovando ou favorecendo a vida de uma mulher imoral e tal. E aí existe uma interpretação que aqueles 5 maridos daquela mulher era a representação de 5 deuses, né? Porque o povo samaritano era o resultado de uma união de 5 povos que se uniram ali com os judeus, né? Que eram das 10 tribos que ficaram no norte. E ali veio a Síria, veio a Babilônia, veio Cuta, Sefarvaim e mais outro povo que eu não lembro agora o nome. Cada um desses povos tinha lá o seu Deus. E aí tem uma interpretação de que quando Jesus falou dos 5 maridos, estava se referindo aos 5 deuses daquelas nações que aquela mulher tinha como se fosse os maridos da sua vida, e o 6º era Jeová, mas não era o marido dela ainda. Isso é uma interpretação. Mas, irmãos, nós entendemos que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito no grego ou no hebraico? Quem sabe? Quem acha que é no grego? Quem acha que é no grego? O Novo Testamento. Quem acha que é no hebraico? Então, o Novo Testamento foi escrito no grego, né? Porque era a língua universal da época. Precisava ter qual é a língua universal hoje, irmãos? Do you speak English? Né? É o inglês. O inglês é a língua universal hoje, né? Mas na época era o grego, koiné. Ainda tem essa, é o grego koiné. E então facilitava para que todo mundo entendesse. E quando entra nesse texto aqui, o termo usado para descrever marido é aner,
E esse termo ele só pode ser usado ou empregado para o homem na sua relação com a mulher. Então não tem como ser os 5 deuses. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Então realmente aquela mulher teve 5 maridos. E o 6º homem que estava com ela não era seu marido. E a gente fala, mas uma cultura daquela é difícil. Para uma mulher ter 5 maridos e não ser apedrejada, está viva ainda, né? Mas aqueles que entendem mais profundamente o grego, e eu concordo, né, que realmente aquela mulher teve 5 maridos. Talvez ficou viúva de 2, um a deixou, abandonou, enfim, aconteceram várias situações que aquela mulher teve lá os seus 5 maridos, mas não era feliz. E Jesus encontra com essa mulher nessa situação, depois de ter sido 5 maridos, agora está com um homem que não é seu marido. Então ela estava vivendo nessa situação e trazendo dentro de si uma tristeza, porque viver nessa época, nessa condição, era viver sendo desprezado pelas outras mulheres, desprezado pelas pessoas aonde ela ia ao comércio comprar, aonde as pessoas conheciam ela, né? Quando você assiste aquela série The Chosen, quem já assistiu The Chosen? Eu vi a parte que trata dessa mulher lá na série. Não estou dizendo que o The Chosen vamos dizer assim, é a versão confiável, né? Mas é uma versão em vídeo que a gente tem para a gente mais ou menos entender. Então aquela mulher, pelo menos ali na série, aonde ela vai, eu lembro que o cara que estava vendendo lá verdura, nem olhou para ela. Tipo assim, pega as suas coisas e vai embora, né? Então, era uma situação de viver à margem social nos seus relacionamentos com aqueles que a cercavam. Então aquela mulher foi pegar água no poço meio-dia. A hora sexta para o judeu é meio-dia, sol escaldante, ninguém ia naquele horário. Ou seja, aquela mulher pensou assim: ninguém vai me achar, não vou ter importunação com ninguém, não vai ter nenhuma mulher para ficar me criticando, nenhuma mulher para ficar falando mal de mim pelas costas, ninguém para ficar me apontando o dedo. Eu vou lá no poço, vou pegar minha água, porque ninguém vai estar lá. Só que quando ela chega lá, Deus está lá. O Senhor estava esperando por ela. Eu quero dizer uma coisa para você: você pode fugir de todo mundo, mas você não pode fugir do amor de Deus. Você pode fugir de quem você quiser, mas quando Deus quer te achar, Ele te acha. Ele marca um encontro com você sem você saber, e você é obrigado a dar de cara com Ele. E chega lá, e Jesus está lá. E aí quando Jesus começa a conversar com aquela mulher, ele sendo judeu, e aí Jesus entra no diálogo com ela, e chega o ponto em que ele manda ela chamar o seu marido, e ela fala: não tenho marido. Naquele momento ela assume, ela é verdadeira, ela é sincera, e Jesus diz: verdade, conta a vida dela para ela mesma. E aí Jesus vai mostrando para ela que ela pode ter sido rejeitada, desprezada por todo mundo, mas ela ainda era amada por Deus. Eu quero dizer para você nessa noite: existe um Deus que te ama quando as pessoas têm dificuldade de te amar. Existe um Deus que te ama quando as pessoas têm dificuldade de te aceitar, de te amar, em função dos seus erros, das suas falhas, das suas escolhas erradas da vida, das situações que você criou pela sua falta de entendimento, de experiência, pela sua imaturidade. Existe um Deus que ama você, que cuida de você, quando as pessoas não conseguem fazer isso. Jesus foi desenrolando a vida daquela mulher com ela mesma. Jesus foi desenrolando a vida daquela mulher com relação à falta de fé que ela tinha nas pessoas, porque ela não conseguia acreditar nas pessoas. E de repente tem alguém ali, de carne e osso, falando com ela, se importando com a vida dela, mostrando para ela que ela era importante. Talvez alguém pergunte: mas pastor, Jesus concordou
com aquela mulher. Jesus aprovou a imoralidade daquela mulher, né, vivendo desse jeito. Não, irmãos, Jesus não aprovou a imoralidade dela. Jesus não aprovou o que ela estava fazendo. Só que nós temos que entender o que o Senhor quer nos ensinar aqui. E isso nós precisamos aprender como igreja, que muitas vezes nós precisamos primeiro amar acolhendo o pecador, acolhendo aquele que precisa se sentir valorizado, aquele que está no chão, aquele que está desprezado, aquele que está ouvindo de todo mundo que está errado, que está no erro. Ele não precisa de mais alguém que diga, ele precisa de alguém que diga: você é importante e tem valor para Deus. Às vezes nós precisamos acolher primeiro, para depois colocarmos a questão da mudança, da transformação, no comportamental, na vida moral, que precisa acontecer. Mas isso só vai surtir efeito quando a pessoa conseguir entender e aceitar isso no seu coração. Num tempo que a gente vê um cristianismo frouxo, que prega, vamos dizer assim, um cristianismo de facilidades, o discurso da renúncia por amor a Jesus tem que ser pregado. Amém, igreja? O discurso da obediência, da vida de santidade tem que ser pregado. Porém, isso só vai surtir efeito na vida de alguém que se sentir primeiro acolhido e amado por Deus. Não adianta você chegar aqui e falar: você tem que ser santo, você tem que mudar, você tem que ser isso, para alguém que não vivenciou o acolhimento do amor de Deus na sua vida. Às vezes nós queremos mudar as pessoas de imediato. Quem muda é Jesus. Salvação, em termos de regeneração, de transformação de vida, é um processo e não um ato. É um processo. Todos nós estamos passando por esse processo. Amém? Quem aqui já é perfeito? Não erra mais? Não falha mais? Tem alguém aí? Não tem, irmãos. Isso quer dizer que todos nós estamos num processo. Aquela mulher não fugiu do processo. A Bíblia não fala do que aconteceu da vida dela depois, mas Jesus ficou 2 dias mais ali, porque aquela mulher saiu dali e foi pregar para todo mundo que ela conheceu o Messias. Aí de repente a multidão foi atrás de Jesus, e aí Jesus teve que ficar 2 dias a mais ali, e todo mundo falou: agora, antes nós cremos pelo que ela disse, agora não é mais pelo que ela disse, agora é pelo que nós vemos e ouvimos do próprio Messias. Mas tudo começou na vida daquela mulher. Então a gente não sabe o que Jesus foi, o que ele fez na casa dela, como ele visitou, mas certeza que a vida dela mudou para sempre. Mudou para sempre. O que precisava colocar no lugar, com certeza foi sendo colocado. O amor de Deus, irmãos, é a perfeita motivação missionária, porque esse amor nos leva a romper com toda a cultura mundana de discriminação, de preconceito, que muitas vezes é gerado no nosso coração, para nos levar a nos afastarmos das pessoas, para nos levar, irmãos, a não termos relacionamentos com pessoas, em função de preconceitos e de discriminações que vão sendo geradas dentro de nós pela cultura do mundo. A Bíblia diz que os judeus e os samaritanos não se falavam. Era uma cultura que foi criada. Eles não se comunicavam, eles não se falavam. A cultura do mundo dizia: vocês não podem se aproximar, vocês não podem conversar, vocês não podem ter relacionamento. Só que o amor de Cristo passou por cima de tudo isso. Aquela mulher, em relação ao seu estilo de vida, não tinha nada a ver com o estilo de vida de Jesus, mas isso não impediu Jesus de chegar até ela. E muitas vezes, por amor, eu e você vamos ter que nos aproximar de pessoas que não tem nada a ver com a gente, que não tem nada a ver com os nossos valores, que não tem nada a ver com aquilo que nós cremos. Mas muitas vezes nós temos que, por amor, entender que Deus está nos aproximando daquela pessoa, para que através da nossa vida, aquela vida seja salva, porque é uma alma que Deus ama.
Se o Senhor te colocar hoje do lado de um homossexual, que não tem nada a ver com o que você crê, que não tem nada a ver com a visão de sexualidade que você pratica, que não tem nada a ver com aquilo que você crê, com os valores da sua fé, qual será a sua reação? Como que você vai agir? Mas às vezes Deus pode fazer isso com você. E a partir de hoje, Deus vai poder fazer isso com você muito mais, porque você está recebendo essa palavra. Porque Deus só usa quem está preparado para ser usado. E a sua mente, ela está sendo preparada pela ministração da palavra para que, se você estiver nessa situação, você haja com amor. Agora há pouco teve eleições para prefeito, para vereador. Se você é de direita e Deus te coloca do lado de uma pessoa de esquerda, que defende aquelas pautas de liberação de aborto, de drogas, de maconha, mas é uma alma que Deus ama. Porque a pessoa de esquerda Deus deixou de amar, irmão? Ou porque é de direita? Porque é homossexual Deus deixou de amar? É igreja? Não. A exemplo de Jesus, nós temos que romper o preconceito, nós temos que romper a discriminação, nós temos que alcançar essas almas para Jesus. Eu lembro quando a minha esposa, a gente ia no Boticário há um tempo atrás, e lá tinha um jovem homossexual, e ele era bem espalhafatoso, assim, passava uns negócios no olho, né? E aí quando eu chegava lá no Boticário, eu pensava, ô pastor. Então quando a pessoa fala pastor, e a pessoa está nesse mundo, a pessoa já fica meio assim, retraída, né? Porque a pessoa sabe qual é a visão que nós temos do estilo de vida que ela vive. E com certeza, talvez no coração daquele rapaz, ele falava, esse pastor vai me julgar, ele vai me desprezar, ele vai me rejeitar. Aí o que eu fiz? Um belo dia, a Marlene não podia, eu tive que ir lá sozinho, e eu fui exatamente nele para ele me atender. Eu cheguei na frente dele e falei, cara, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu falei, posso dar um abraço? Aí eu dei um abraço nele. Aí ele me deu um abraço mais forte. Aí eu abracei ele, ele ficou ali. Aí ele, depois toda vez que eu chegava no Boticário, ele ia lá só me dar um abraço nele. E eu estava esperando um momento assim para falar de Jesus, né, para ele. Só que infelizmente ele foi desligado da empresa. Mas eu pude sentir uma alma carente, uma alma que estava assim precisando sentir que era valorizado por alguém que ela talvez achasse que não desse valor à sua vida, porque era evangélico, porque era um pastor. E muitas vezes nós temos que quebrar isso no coração das pessoas. Nós temos que ter a coragem de amar quem é diferente da gente, muito diferente da gente. Jesus, judeu, a mulher samaritana, mas Jesus, por amor, ele foi lá e quebrou no coração daquela mulher toda a dureza do seu coração, trazendo aquela mulher para ele mesmo, o Senhor, o Salvador. O ideal missionário precisa estar em nós, irmãos, amém? Precisa estar em nós através da visão missionária. Todos precisam ser salvos, todos. Precisa estar em nós através do amor missionário. Nós precisamos amar a todos, buscar a todos. Ellen Roosevelt, ela disse algo muito interessante também. Ela disse, o problema acontece na nossa vida quando nós queremos Jesus mais a fama,
Quando nós queremos Jesus, mais os aplausos. Quando nós queremos Jesus, mais as bênçãos materiais. Quando nós queremos Jesus, mais o respeito das pessoas. Quando nós queremos Jesus, mais queremos estar sendo ovacionados, sendo reconhecidos. Ela falou: nós não podemos, como missionários, querer Jesus e mais alguma coisa. Como missionários, nós temos que querer Jesus e somente Jesus. Jesus e somente Jesus. Porque senão você pode chegar à triste conclusão que você nunca o teve. Muitas vezes nós precisamos parar para pensar. Por que queremos Jesus e mais algo, Jesus e mais alguma coisa? Ela disse que só Jesus nos basta, irmãos. Se estamos em Cristo e precisamos de mais alguma coisa, é porque Jesus não é tudo na nossa vida. Se eu tenho Jesus e preciso ficar me justificando porque preciso tomar alguma bebida que tenha álcool, alguma bebida alcoólica, eu fico procurando texto na Bíblia para justificar: não, mas Jesus tomou vinho, mas o vinho e tal. É porque Jesus não é tudo na minha vida. Servir a Jesus deve tirar do meu coração todo o desejo por aquilo que causa escândalo, por tudo aquilo que coloca a minha vida como alvo do julgamento das pessoas, por tudo aquilo que pode desviar alguém do caminho de Deus. Por quê? Porque Jesus é tudo para mim. Amém? Irmãos, o ideal missionário envolve também a coragem de enfrentar os problemas do campo missionário. Quem faz missões passa por problemas? Sim ou não, irmãos? Jesus estava com sede? Com fome. Ou seja, às vezes, pergunta para os missionários. Começa a conversar com os missionários que vão para alguns lugares. Às vezes, comer é difícil. Eu lembro do missionário Diego, quando ele foi para a África, ele falava que todo lugar que ele ia, ele tinha que comer uma coisa imaculada. E teve uma vez que ele chegou numa tribo que eles cuspiam no negócio e a pessoa tinha que comer, porque fazia parte do processo, né? Você já imaginou você nessa situação? Chega lá, come. Se você não comer, você não tem acesso a este lugar. São os problemas do campo missionário. Essa mulher que eu estou falando tanto, Ellen Rosenberg, ela me chama muita atenção, irmãos, porque a história dela é muito marcante. Com 28 anos, ela saiu da Inglaterra, ela foi para o Congo. Ela era médica e tinha doutorado em medicina e mais uma faculdade de enfermagem. Uma mulher super capacitada, solteira. Ela ouviu o chamado de Deus e foi para o Congo. O Congo era um país que vivia em guerrilhas, guerra civil, aquelas guerrilhas que tem nos países da África. Ela chegou no Congo e ela começou o trabalho. E ela começou a envolver as igrejas da Inglaterra. Ela conseguiu recursos para construir um hospital com 100 leitos. E ela formou 100 enfermeiras. Ela deu o curso e ela formou 100 enfermeiras. E essas 100 enfermeiras saíram no país fazendo trabalho de assistência médica e de enfermagem. O que aconteceu? Passado mais ou menos 10 ou 9 anos que ela estava lá fazendo esse trabalho e muitas pessoas se convertendo a Cristo, esses grupos de guerrilha, às vezes eles chegavam, sequestravam pessoas, apreendiam pessoas, e ela foi presa. Ela foi sequestrada por um grupo desses, e ela ficou presa meses. E ela conta no seu testemunho que enquanto ela estava lá, eles chutavam ela na barriga, quebraram vários ossos, costelas, quebraram seus dentes. Mas o momento mais terrível foi quando eles decidiram violentar sexualmente. Depois de estar com os dentes quebrados, ossos quebrados, arrastada, ela foi violentada. E ele diz que naquela noite
ela pensou que Deus havia abandonado ela. E ela começou a falar: Senhor, eu deixei tudo para servir ao Senhor, o Senhor me abandonou. E diz que o Senhor apareceu para ela, de braços abertos. Eu imagino, eu tento imaginar isso. E ela disse que uma glória envolveu aquele lugar onde ela estava, que ela não sentiu mais dor, ela não sentiu mais o peso dos ossos quebrados, ela não sentiu mais aquela situação vergonhosa da violência sexual. Diz que ela foi envolvida pelo Senhor, e o Senhor disse: serva, os teus sofrimentos não são os teus sofrimentos, são os meus sofrimentos. Eu te restauro. Aí diz que ela, irmãos, ela foi liberta daquele cativeiro. Ela foi liberta e ela foi levada para o seu país, onde ela ficou 1 ano no hospital, sendo tratada, para restaurar os dentes, restaurar os ossos. Depois de 1 ano, você pensa assim: essa mulher nunca mais vai querer saber disso mais. Ela falou: quero ir por conta. A pessoa falou: mas você não pode. Ela falou: posso, porque o Senhor está me dizendo que a obra não tem. E ela volta, irmãos, volta e consegue, chega lá, o hospital está todo destruído, os leitos, ela chega de volta, ela reconstrói o hospital com 250 leitos, e lá ela encerra a sua vida, o seu trabalho, com muitas vidas salvas para Jesus. É preciso ter coragem para enfrentar os problemas que muitas vezes estão no campo missionário. Às vezes ser ferido ou ferida, ser maltratado pelas próprias pessoas que você está ajudando, e você precisa ter esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, para permanecer firme. Então a história dessa mulher, ela mexeu comigo, porque me fez pensar o que eu estou suportando por Jesus, que situações eu estou suportando por amor a Cristo. Eu me senti pequeno, insignificante diante dessa mulher, né? E então o testemunho dela é muito impactante. Então nós precisamos entender que é preciso ter coragem para enfrentar os problemas. Quando você decide servir a Deus, você compra uma guerra, você compra uma batalha, e você precisa estar preparado para entender que às vezes nessa batalha você vai ser ferido, você vai ser machucado, mas o Senhor vai estar ali para restaurar você, por dentro e por fora e por dentro. Amém? Em último lugar, para resgatar o ideal missionário, nós temos que nos encher do Espírito missionário, que é o Espírito Santo de Deus. Quem é que faz missões? É o Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos dá poder, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos enche de toda a capacidade que nós precisamos para fazer o que precisamos. É pelo poder do Espírito Santo que recebemos força, é pelo poder do Espírito Santo que recebemos motivação para vencermos o cansaço, a opressão. É pelo poder do Espírito Santo que temos a capacidade de pregar o Evangelho com autoridade, com poder às pessoas. É pelo poder do Espírito Santo que podemos levar aonde a gente for, não somente a palavra que liberta, mas a cura, o milagre e a libertação de Jesus. Então eu quero dizer para você, esse Espírito Santo está em você. Amém? Nessa noite, entenda, Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com esta igreja. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra aí no seu coração? Fique em pé, então, vamos estar orando nesse momento.